Com a ajuda de Deus, nosso Pai, nós vamos continuar meditando na palavra de Deus. Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus, nós queremos continuar meditando no livro do santo servo de Deus, Neemias. Neemias foi o restaurador de Jerusalém. E nós já falamos aqui com a igreja que a restauração de Jerusalém é um símbolo da igreja. Nós já falamos com os irmãos que Jerusalém representa a igreja. E o que tinha em Jerusalém tem que ter na igreja. Jerusalém terrestre é uma alegoria. Jerusalém terrestre é um símbolo da Jerusalém celestial, que somos nós. A igreja que vai morar no céu, que vai morar na Jerusalém celestial. Então, tudo que tinha em Jerusalém, materialmente, fisicamente, palpavelmente, tem que ter na igreja. E o que foi purificado de Jerusalém, tem que ser purificado também na igreja. Porque aquilo era uma alegoria. Nós já falamos inumeráveis vezes que o Velho Testamento é o mesmo Novo. É o mesmo Novo Testamento. A diferença é que o Velho Testamento é uma alegoria, é uma parábola, é um símbolo, é uma ilustração. E o Novo é a realidade. É a única diferença. A única diferença entre o Antigo e o Novo Testamento é esta. Glória a Deus. Nós vemos que o servo de Deus do passado, Agostinho, ele diz: o Novo Testamento está escondido no Antigo, e o Antigo é desvendado pelo Novo. O Novo Testamento está escondido no Antigo, e o Antigo é desvendado no Novo. O Novo Testamento desvenda os mistérios do Antigo Testamento. Então, quando você lê o Antigo Testamento, basta você ter entendimento, basta você ter compreensão, basta você ter uma boa hermenêutica para entender as coisas de Deus ali. Meus irmãos, nós vimos a semana passada, começamos que Jerusalém tinha uma torre, e essa torre era a Torre dos Fornos. A Torre dos Fornos. Nós aprendemos também que essa Torre dos Fornos, ela ficava na Rua dos Padeiros. E aquela torre era uma padaria coletiva. As pessoas que traziam seus pães, e as pessoas assavam e saíam. Chegava outras, assavam, saíam. Chegava outras, assavam e saíam. E aquela torre nunca esfriava. Sempre o forno estava quente, para ter pão quente para a população, porque o pão era a base da alimentação. Irmãos, precisam entender que os judeus, eles não tinham a variedade que nós temos hoje, de alimentos. Lá no Oriente era trigo, cevada, centeio, e tudo para fazer pão. Comer carne no Oriente era só dia de festa. O judeu não comia carne como nós comemos todo dia. Carne era coisa para épocas festivas. Então a base da alimentação era pão. Pão de manhã, pão meio-dia e pão à noite. Era como se fosse o nosso querido cuscuz. Né? Diz que dois seres que nunca abandonam o crente: Jesus e o cuscuz. Glória a Deus, né, irmão? Nunca. Você nunca será abandonado nem por Jesus, nem pelo cuscuz. Glória a Deus. Amém. Né? O irmão disse que ele é o Saulo de Tarso. É o perseguidor dos crentes. O cuscuz, né? Quando tiver um crente, o cuscuz está presente. Né? Glória a Deus. Então, irmãos amados, mas eu quero falar que em Jerusalém tinha que ter fogo. O fogo, irmãos, é indispensável. Existe na extremidade da América do Sul,
entre a Argentina e o Chile, existe uma terra gelada que faz parte, se não me engano, da Antártica, é da Antártica. O Ártico é em cima, né? E a Antártica é embaixo. Lá na Antártica tem uma terra chamada La Terra del Fuego, que é a terra do fogo. Por quê? Porque lá, quando os europeus chegaram, encontraram os indígenas, e os indígenas, eles não tinham fósforo, eles não tinham facilidade de achar fogo, então o fogo lá era uma preciosidade. E a função das mulheres era manter o fogo aceso. Tinha que as mulheres cuidarem do fogo de dia e de noite para que o fogo não se apagasse. Porque se o fogo se apagasse, a tragédia estaria estabelecida na sociedade. Por causa desse fogo que tinha que ser cuidado de dia e de noite, os europeus colocaram o nome ali na região do sul, da América do Sul, de Terra do Fogo. Porque sempre tinha alguém cuidando do fogo para que o fogo não se apagasse. Meus amados irmãos, a igreja do Senhor, ela também tem fogo. Só que o fogo que move a igreja não é o fogo físico. O fogo que move a igreja é o fogo espiritual. Nós vimos a semana passada que Deus é fogo, Jesus é fogo, o Espírito Santo é fogo. Do trono de Deus sai um rio de fogo. E nós saímos vendo a utilidade do fogo na teologia bíblica. E hoje, irmão, nós vamos para o fogo do tabernáculo. Hoje nós vamos para o fogo do templo. Lá no tabernáculo, existiam 3 lugares de fogo. E cada lugar daquele tem um significado para a igreja. A igreja também é o tabernáculo de Deus. A igreja também é o tabernáculo do Deus vivo. E nós temos que ter 3 altares, 3 lugares na nossa alma incendiados com fogo. Se você entrasse no tabernáculo ou no templo, do lado de fora, na porta do tabernáculo ou do templo, tinha um altar chamado altar do holocausto. Esse altar ele não ficava dentro, esse altar ele ficava do lado de fora. Meus amados irmãos, esse altar ele era grande. Ele tinha 2,40 metros de quadrado e ele tinha 1,5 metros de altura. Era um altar grande, para caber um boi, para caber ovelha, para caber cabra, para caber um touro. Ele tinha 2,5 de comprimento e largura por 1,5 de altura. Esse altar era de bronze ou de cobre. E esse altar ficava do lado de fora. Por que esse altar ficava do lado de fora? Porque do lado de dentro, no lugar santo e no lugar santíssimo, as pessoas comuns, elas não poderiam entrar. No lugar santo, só quem entravam eram os sacerdotes. E no lugar santíssimo, só quem entrava era o sumo sacerdote. As pessoas comuns, elas só tinham direito de ficar do lado de fora. E por que esse altar era do lado de fora? Era justamente para dar uma oportunidade às pessoas. Esse altar do holocausto, irmão, era o altar de queimar pecado. Esse altar do holocausto era o altar de queimar pecado. Nós vamos ver isso no livro de Levítico. Vamos abrir as Sagradas Escrituras, vamos pular Êxodo. Vamos para Levítico, que é o 3º livro das Sagradas Escrituras, capítulo 4, e o versículo 27 a 29. Levítico 4, 27 a 29, com a ajuda de Deus, nosso Pai. Aleluia! E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor,
aquilo que se não deve fazer, e assim for culpada, ou se o seu pecado, no qual pecou, lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha pelo seu pecado que pecou, e porá a sua mão sobre a cabeça da expiação do pecado, e degolará a expiação do pecado no lugar do holocausto. Agora versículo de número 35. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote por ela fará expiação dos seus pecados, que pecou, e lhe será perdoado o pecado. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Então, irmão, para que era que servia esse altar do lado de fora? Esse altar do lado de fora era para ser acessível às pessoas pecadoras. O pecador pecava, ele trazia uma vítima, ou um boi, ou uma vaca, ou uma ovelha, ou um cabrito, ou então uma pomba, ou uma rolinha, quando era pobre, que não tinha dinheiro para comprar um boi. Então ele trazia, e ali diante daquele altar, ele colocava a mão na cabeça da vítima e confessava o seu pecado. Diante do sacerdote, diante da vítima, diante do altar, ele constrangido, arrependido pelo seu erro, pelo seu pecado, ele colocava as mãos sobre a vítima, sobre o boi, sobre a ovelha, e ali ele contava o que foi que ele fez. Eu fiz isso, eu pequei nisso, eu pequei naquilo, e o sacerdote ali ouvindo, e ele ali colocando a mão na vítima, e simbolicamente o pecado dele passava para quem, meus amados irmãos? Para a vítima. Pela imposição de mãos, o pecado dele passava para a vítima. Quando ele orava, que confessava, então a vítima era o que, meus amados irmãos? Sacrificada, imolada. E ali o sangue da vítima era derramado. E ali, depois da vítima derramado sangue, os levitas esfolavam, rasgavam o boi, tiravam as vísceras, tiravam tudo, tirava o couro, tirava tudo e pegava aquele holocausto, colocava sobre o altar. E ali a vítima era queimada. Primeiro o sangue era aspergido no pecador. O sangue com isopo era aspergido no pecador. Um ramo de isopo molhava e aspergia. E ali molhava as pontas do altar de sangue também. E ali o pecador ficava de joelho contrito. E o pecado que estava no altar queimado. Era queimando, 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 queimando. De dia e de noite. Saía aquele, chegava outro. Saía aquele, chegava outro. Saía aquele, chegava outro. Glória a Deus nas alturas dos céus. E aquele altar nunca se apagava. Aquele altar nunca podia se apagar, porque sempre tinha pecado. Aquele altar nunca podia parar o fogo, porque sempre tinha pecador para queimar os pecados em cima daquele altar. Meus amados irmãos, nós da nova aliança, nós não temos mais um altar de pedra. Nós não temos mais um altar de bronze. Nós não temos mais um altar de cobre. Porque o nosso altar hoje é espiritual. Aleluia. Agora, irmão, nós temos que ter o altar onde tem o fogo de Deus, onde tem o fogo do Espírito Santo. Porque nós ainda somos pecadores. Nós ainda estamos neste corpo mortal. E quer o crente queira, quer não, aqui e acolá ele erra. Aqui e acolá ele peca. Aqui e acolá ele transgride. E ele sempre, diariamente, ele tem que visitar este altar. Ele não precisa derramar mais sangue,
porque o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado no Calvário. Mas ele precisa queimar a vítima. Ele precisa queimar no altar o seu corpo, a sua vida. Para que haja purificação de pecado, ele precisa colocar o seu corpo. Agora não é mais um cabrito, agora não é mais uma ovelha, agora não é mais uma vaca. Agora é o próprio crente que vai se colocar em cima do altar de Deus. E dizer: Senhor, eu sei que já fui purificado. Eu sei que já fui perdoado. Eu sei que sou crente. Mas eu quero, Senhor, queimar essa natureza ruim no altar. Eu quero queimar essa maldade. Eu quero queimar as obras da carne. Aleluia. Eu boto no altar, Senhor, a minha carne. Eu boto no altar a minha maldade, a minha lascívia, a minha inveja. Eu boto no altar a vontade que tenho de odiar, de matar alguém. Senhor, eu boto no altar a minha ruindade, a minha avareza, o meu egoísmo, a minha maledicência, os meus crimes, os falsos que eu já levantei, as mentiras que eu já menti, as fofocas que eu já fofoquei. Eu coloco no altar agora. E eu quero fogo, eu quero fogo, eu quero fogo para queimar, queimar, queimar e torrar. E eu sair daqui purificado pelo fogo do altar de Deus. Aleluia. Na nova aliança você não precisa levar boi para o altar. Na nova aliança você não precisa levar vaca, nem cordeiro, nem carneiro. Pelo amor de Deus, não vá nessa onda que algumas igrejas chamadas evangélicas estão fazendo isso. Estão levando boi, já estão voltando à lei, estão voltando para o passado. Mas na nova aliança você não precisa mais de boi. Você não precisa mais de ovelha, você não precisa mais de vaca, você não precisa mais de rolinhas nem pombinhas. Pastor, e o que é que eu vou levar para Deus? O que é que eu vou levar para queimar, pastor? Me diga o que é que eu vou levar para queimar no altar. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Romanos capítulo 12. O Novo Testamento esclarece. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Qual é a vaca que nós vamos levar hoje para este altar do holocausto? Qual é o boi que nós vamos levar hoje para esse altar de holocausto? Qual é o carneiro que nós vamos levar hoje para esse altar de holocausto? Qual é a rolinha ou a pombinha que nós vamos levar hoje? Qual é o cabrito, o carneiro que nós vamos levar hoje para esse altar para queimar? Agora, quando Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos. Quando Paulo diz: apresentei vossos corpos, ele não está falando somente disso aqui, não. Ele está falando do homem todo, porque isto aqui é uma metonímia, é tomando o continente pelo conteúdo. Quando ele diz: apresentei vossos corpos, ele está dizendo: apresenteis o homem inteiro, apresentei espírito, apresenteis alma e apresenteis corpo. Porque um corpo só não existe. O corpo é apenas o invólucro do homem interior. Quando Paulo disse: apresentei vossos corpos, ele estava falando uma metonímia. Ele está dizendo: apresenteis as vossas vidas. Sentimentos, emoções, desejos, pensamentos, tudo que está aqui é para você levar para o altar de Deus. É para você colocar no fogo do altar de Deus e dizer: Deus pode queimar tudo, Deus. Queima pensamentos, queima ideias, queima meus olhos, queima minhas mãos, queima meus pés, queima minha cabeça, queima meu coração, queima minhas atitudes, queima minhas ações, queima minha língua, queima, Senhor, todo o meu ser. Eu quero colocar em cima do fogo do altar, eu quero colocar em cima do fogo do altar do holocausto e consagrar inteiramente a Ti.
Oh, glória a Deus. O que é que está acontecendo, irmãos, é que não tem mais fogo nesse altar. Em muitas vidas não tem mais esse altar. Em muitas vidas e em muitas igrejas não tem mais esse altar. Esse altar que era aceso de dia e de noite, já não tem mais. Esse altar é o altar da consagração a Deus. Quando queimava tudo. Todo o pecado. O que era que o pecador passava para a vítima? Quando ele confessava os pecados, o que era que ele passava para a vítima? Os pecados. E a vítima era queimada. Então isso significa dizer que a sua natureza velha, a sua e a minha natureza velha, ela precisa ir para cima do altar, para ser queimada. Aleluia. Hoje em dia não se prega mais isso. Eu vi na televisão há pouco tempo um pregador pregando, irmão, mas que ridículo. Que coisa ridícula, só promessas ridículas. Promessa de prosperidade, promessa de bênção, promessa agora, essa semana, promessa, você foi chamado para ser feliz, você foi chamado para reinar, você foi chamado para não sei o quê, você foi chamado para isso, para aquilo, mas para ir para cima do altar, ele não pregou. Ele não pregou de queimar a vida, ele não queimou de queimar os pensamentos, ele não pregou de queimar as emoções, ele não pregou de queimar os desejos maus, ele não pregou a santificação, ele não pregou de colocar a vida no altar. Mas nesta noite o Espírito Santo, a palavra de Deus, nós estamos na torre do forno, nós estamos na torre do fogo, e o Espírito Santo está me chamando e está lhe chamando para você queimar a sua vida no altar de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Exaltado seja o Senhor nesta noite, igreja. Aleluia. Não se preocupe com prosperidade, não. Se preocupe com uma vida santa. Não se preocupe com prosperidade, não. Se preocupe com uma vida queimada no altar de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Exaltado seja Deus. Era o primeiro fogo que tinha, era na entrada do templo, que era o fogo de queimar o que, meus amados irmãos? Pecado. De queimar a vítima, de queimar a carne, de queimar as suas obras, de queimar tudo que não presta. E nós precisamos deste fogo. E tem muitos lugares que não tem mais esse fogo. Tem muitas igrejas que não tem mais esse fogo. Tem muitas igrejas que não pregam mais esse fogo. O Espírito Santo não desce para queimar pecado. Mas eu dou glória a Deus, porque eu sinto pelo Espírito que este fogo está queimando. Aleluia, aleluia. Ele está descendo do alto. Ele está descendo as labaredas deste fogo. E vai haver muita santificação na igreja do Senhor. Aleluia. Vidas serão queimadas. Aleluia. Mas, irmãos amados, existia outro altar. Esse altar era mais profundo. Esse altar era no Santo dos Santos. Era depois da primeira porta. Então, ali tinha 3 objetos. No meio, o altar de ouro. O primeiro altar era de bronze. O altar de dentro era menor, era de ouro. E só quem entrava lá eram os sacerdotes. Aleluia. Tem crente, irmão, que só fica nesse altar de fora. Mas na nova aliança, no Velho Testamento, só quem podia entrar lá dentro era sacerdote. Na Velha Aliança, só quem podia entrar lá dentro, lá do Santo dos Santos, era o sumo sacerdote. Mas meu Jesus é tão maravilhoso, que quando ele veio, quando ele deu o grito na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani. Aleluia. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. E agora as portas ficaram escancaradas. Quem só ficava lá fora agora pode passar para dentro. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus nesta noite? Dê glória a Deus mais forte. Na velha aliança, você só podia ficar no altar de bronze. Mas na nova aliança, o véu do santuário, o que foi que aconteceu, irmãos? Sabe o que era que Deus estava dizendo? Agora não é mais só sacerdote. Agora não é mais só sumo sacerdote. Agora todo crente, ele pode entrar no mais profundo. Ele pode entrar no mistério de Deus.
ele pode entrar na presença de Deus. Ele pode ser batizado com o Espírito Santo e falar em mistério. Ele pode ser profeta, aleluia. Oh, glória. Ele pode ser missionário, ele pode ser missionária, ele pode ser pregador do Evangelho, ela pode ser pregadora do Evangelho, independente de ser consagrado ou não, ele tem acesso aos mistérios de Deus lá dentro. Aleluia. Na velha aliança só podia ficar do lado de fora, mas na nova aliança, o véu do santuário, que foi que aconteceu, meus amados irmãos? Rasgou-se. Interessante, irmão, que esse véu, ele não podia ser rasgado por dois motivos. Primeiro, porque dizem os historiadores que ele não era um tecido como esse meu paletó, nem como essa gravata. Diz que ele era um tecido grosseiro, da grossura do punho da mão de um homem. Depende da mão do homem. Tem homem que tem a mão fina, mas tem uns brutamontes, glória a Deus. Era da grossura do punho da mão do homem, a largura do tecido. Irmão, não tinha quem pudesse rasgar. Não tinha quem pudesse rasgar. Até para rasgar de espada daria trabalho. Aleluia. Aleluia. Mas na hora que meu Jesus disse Eli, Eli, lama sabachthani, eu não sei se foi Miguel, se foi Gabriel, eu não sei se foi o próprio Deus que desceu, eu não sei se foi o Espírito Santo, eu só sei dizer que ele foi rasgado de cima para baixo. Aleluia. Não foi mão de homem. Não foi mão de homem. Foi a mão de Deus. A porta ficou aberta. E por que você vai ficar do lado de fora? Por que você vai ficar do lado de fora se você pode entrar? Por que você vai ser esse crentezinho medíocre? Esse crentezinho sentado no banco, que não faz nada, que não profetiza, que não entrega mensagem, que não vai evangelizar, que não ganha alma. Por que você vai ficar do lado de fora, na beira do altar de bronze, se o Senhor está te chamando para penetrar mais profundamente? Levanta a mão e dá glória a Deus. Levanta a mão e dá glória a Deus, porque o Senhor está te convidando para entrar para lugar que ninguém nunca entrou. Por que você ser uma jovem tão insignificante na casa de Deus, quando o Senhor tem coisa preciosa para você lá dentro? Por que você ser um rapaz medíocre na casa de Deus, ficar só no altar de bronze, quando Jesus quer que você passe no altar do incenso, e você entre lá dentro onde está a arca da aliança, e receba revelações? As mesmas revelações que Moody recebeu, as mesmas revelações que Wesley recebeu, as mesmas revelações que Martinho Lutero recebeu, as mesmas revelações que Daniel Berg e Gunnar Wingre receberam, as mesmas revelações que os santos do passado receberam, estão à sua disposição, lá dentro. E você do lado de fora. Aleluia. Já passou pelo altar de queimar pecado, já passou. Já passou lá na porta, já, aleluia, aleluia. Pois o Senhor está te chamando para vir mais para dentro. Aleluia. O primeiro altar é de bronze, e o segundo altar é de quê, meus amados irmãos? De ouro. Glória. É porque as coisas de Deus, irmãos, são de glória em glória. Você começa no altar de bronze, o bronze é um metal inferior ao ouro. Se começa no altar de bronze, e do altar de bronze você passa para o altar de quê, meus amados irmãos? De ouro. Irmão, tem coisa acontecendo no mundo espiritual. Tem coisa acontecendo no mundo invisível. O Espírito Santo está pegando o crente pela mão nesta noite e está dando uma sacudida e vai te levar para lugares espirituais onde tu nunca nasceste, onde tu nunca tiveste. Tu vai sair do altar de bronze e vai passar para o altar de ouro. Aleluia. Lá na galeria tem gente que vai passar também do altar de bronze para o altar de ouro. Se tem, glorifique e exalta também, porque Deus anda na galeria também. O Espírito Santo passeia na galeria também. Exaltado seja o nome do Senhor nesta noite.
Vamos ver Êxodo capítulo 30. Oh, aleluia. Eu não quero ficar no altar de bronze. Eu quero passar no altar de bronze. Mas depois eu quero ir para o altar de ouro. Êxodo 30, 1 e 2. Glória. E farás um altar para queimar o incenso. De madeira de cetim o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas. Farão uma só peça com ele. Versículo 3, por favor. E com ouro puro o forrarás. O seu téquito e as suas paredes ao redor e as suas pontas. E lhes farás uma coroa de ouro ao redor. Aleluia. Aleluia. A vida cristã começa lá fora no altar de bronze. Mas Deus não quer que você fique lá no altar de bronze. O altar de bronze é só para purificar. O altar de bronze é só para... O altar de bronze tem sangue. O altar de bronze tem fogo para queimar pecado. Aí o Senhor diz, agora vem mais para dentro. Eu vou te levar para um altar de ouro. Esse altar é um altar diferenciado. É o altar da intimidade. O fogo que vem para o altar de ouro é tirado do altar de bronze. Toda de manhã e de tarde o sacerdote pegava fogo do altar de bronze e trazia no incensário para colocar dentro do altar de ouro. Aleluia. Aí naquele altar de ouro era diferente. Naquele altar de ouro era altar de queimar o quê, meus amados irmãos? Queimar o quê, meus amados irmãos? Incenso. Aleluia. Louvado seja Deus para sempre. E ali, irmão, hoje, o que é que Deus está dizendo? Que a gente deve não somente passar no altar de bronze, mas a gente deve entrar no altar do incenso, que é o altar da oração. Aquele incenso, irmão, que queimava cheiroso, o sacerdote colocava um punhado e a fumaça, o que, irmãos amados irmãos? Subia cheirosa, subia cheirosa, subia cheirosa, subia cheirosa. Aleluia. E enquanto o sacerdote estava do lado de dentro queimando o incenso, do lado de fora o povo estava orando. Aí a Bíblia diz que misturava o cheiro da fumaça com as orações do povo. Aí fazia assim, ó. Aleluia. Aleluia. Vamos para o Salmo 141, onde está a explicação do altar do incenso. Salmo 141, versículo 1 e 2. Aleluia. Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz. Quando a ti clamar, suba a minha oração perante a tua face como incenso, e sejam levantadas as minhas mãos como o sacrifício da tarde. Suba a minha oração perante a tua face como o que, meus amados irmãos? Incenso. O Senhor está perguntando a você, você só ficou lá fora? Você só aceitou Jesus e ficou do lado de fora? Ou você passou para o outro altar onde tem o fogo de queimar incenso? É aquele crente de oração. Quando eu aceitei Jesus, irmão, tinha tanto crente de oração. Tinha tanta irmã profeta. Aleluia. Aleluia. Gente cheia do Espírito Santo. Que encontrava com as pessoas na rua e entregavam recados. E não era meninice não, era Deus puro. Aleluia. Aleluia. Um dia eu cheguei aqui na rua em Maceió, eu estava passando por uma grande angústia, e eu fui numa livraria evangélica comprar um material, e quando eu cheguei lá, isso faz muitos anos, faz cerca de 20 anos, quando eu cheguei lá, aí um irmão me parou, botou a mão no meu peito e disse, irmão, eu não lhe conheço, mas Deus está mandando dizer que não se angustie, porque a angústia mata.
E o diabo quer te matar com essa angústia. Mas eu repreendo esta angústia em nome do Senhor Jesus. Eu nunca vi aquele irmão. Ele não me conhecia. Mas a cara dele era a cara de quem andava no altar do incenso. A cara dele era a cara de quem não só ficou lá fora no altar do holocausto, mas era a cara de crente que orava, era a cara de crente que mergulhava o rosto nas sagradas escrituras, era crente que a fumaça dele vivia subindo até as narinas de Deus. Oh, aleluia. Você tem que sair do altar do holocausto onde tem o fogo, e você tem que vir para o altar do incenso, onde tem o fogo. Agora não é mais fogo para perdoar pecado. Agora é fogo de quê, irmão? Fogo de comunhão. Fogo de oração. Fogo de revelação. Fogo de subida à narina de Deus, à presença de Deus. Fogo de você falar com Deus e Deus mandar anjo para falar com você. Quando a igreja está neste altar, irmão, as coisas são diferentes. Quando a igreja está nesse fogo desse altar, o sacerdote pegava a brasa do altar lá de fora e trazia para esse altar e colocava as brasas nesse altar e botava incenso. E a fumaça do incenso subia às narinas de Deus. E eu quero dizer à igreja que quando isso acontecer, a nossa liturgia vai mudar. Aleluia. Aleluia. Vamos ver isso em Lucas. Hoje nós temos hora de terminar culto. Mas vai chegar dia de não ter mais hora de terminar culto. Não é porque o pregador vai estar conversando tolice. Não é porque o pregador vai passar da hora. Não. É porque o povo não vai querer sair. Aleluia. Não é porque o pregador vai ficar amassando, enchendo linguiça, não. É porque o pregador vai parar de pregar, mas os anjos de Deus vão descer e vão continuar pregando. Lucas capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Versículo de número 8. Aleluia. Em diante, até onde eu mandar parar. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Agora versículo 21. Aleluia. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Amém. Irmão, quando você entrar no altar do incenso, você vai ter hora para entrar. Mas não vai ter hora para sair. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Quando a igreja entra no altar do incenso, no fogo do incenso, ela tem hora de entrar, mas não tem hora para sair. Porque a Bíblia diz que Zacarias demorou tanto que o povo ficou o quê, irmãos amados? Versículo de número 20, versículo 21. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse. Quando a igreja entra no altar do incenso, irmãos, causa admiração.
Rapaz, a moça entrou. Eu me lembro que eu trabalhava e eu cheguei e tinha uma consagração. Inventaram os jovens, inventaram uma consagração no meio da semana. E eu ia trabalhar, não podia ir consagração, porque trabalhava, era dia de terça, consagração. E os jovens vinham orar, aqueles que não trabalhavam vinham orar. E meio-dia eu chegava em casa, minha casa era vizinho da igreja, e o altar do incenso estava pegando fogo. De lá de casa eu via. Eu almoçava às pressas e corria para lá, para a igreja. E quando chegava lá, Jesus estava batizando com o Espírito Santo. Crente falando em profecia. Fogo aceso. 2 horas eu tinha que voltar para o trabalho. E eu fui para o trabalho. E quando voltei à tarde, às 18h30, que eu cheguei em casa para tomar banho e tomar café para ir para o colégio, o altar do incenso ainda estava pegando fogo. O pastor começou o culto 9 horas da noite. Terminou o culto e a juventude que estava lá atrás não pôde vir para a igreja, porque o altar do incenso estava pegando fogo. Era o altar da intimidade com Deus. Vai haver demora. Essa oraçãozinha de cipigato, ela vai acabar. Essa oraçãozinha medíocre, que você só faz rezar o Pai Nosso, vai se acabar. Essa oraçãozinha fraca de 2 minutos, de 5 minutos, ela vai se acabar. Porque vai descer Miguel, vai descer Gabriel, vai descer poder, vai descer fogo, vai descer unção, vai descer revelação. E o povo vai dizer: o que é que está acontecendo lá dentro? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! A Bíblia diz que o povo estava do lado de fora, admirado que ele demorasse tanto no templo. Se você ficar só lá fora, você não vai ter essa experiência. Se você for um crente comum, você não vai ter essa experiência. Essa experiência é para quem entra no altar de ouro. Essa experiência é para quem entra no altar do incenso. Olha, quando vocês estiver no altar do incenso, vocês vão fazer um churrasco. Na hora de dar graça, a comida vai esfriar. Porque antes de dar graça, vamos fazer uma oração enquanto a comida chega? Quando a gente não está no altar do incenso, a gente fica conversando besteira, falando da vida alheia, criticando A, criticando B. Mas quando a igreja entra no altar do incenso, a Bíblia diz que enquanto a mulher preparava comida lá em Jope, olha, irmão, quando a gente está no altar do incenso, o que é que acontece? Atos 10. Aleluia! Pedro estava hospedado na casa de um homem chamado Simão, lá em Jope. Glória a Deus. Capítulo 10 e o versículo de número 9. E versículo 10 e 11. Glória a Deus. Capítulo 10, versículo 9, 10 e 11, por gentileza. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. Irmão, diz que foi dando meio-dia e deu o que em Pedro? Deu o que em Pedro? E a mulher de Simão disse: irmão Pedro, eu vou preparar a comida. E ele diz que a Bíblia diz que enquanto ela preparava a comida, ele foi para onde, meus irmãos? Ele foi subir o terraço para quê, meus irmãos? Ah, irmão, quando a gente está no altar do incenso, não dá tempo de falar da vida alheia. Não dá tempo de brincar de videogame. Não dá tempo de bater papo com a mulher dos outros pela internet. Quando a gente está no altar do incenso, quando a gente está no altar de ouro, a gente não tem tempo para novela. A gente não tem tempo para besteira, para ficar assistindo luta na televisão. Como é que chama aquele negócio? O UFC, não dá tempo de assistir o UFC, não dá tempo de assistir o FB, o FA, só dá tempo de subir para orar, só dá tempo de subir para ter comunhão com Deus, só dá tempo para ler a Bíblia, só dá tempo para ler livro espiritual, só dá tempo para assistir coisas que edifiquem a alma.
Diz que enquanto a mulher preparava a comida, Pedro subiu ao terraço para quê, meus amados irmãos? Para quê, meus amados irmãos? Para quê, meus amados irmãos? Orar. Quando a gente está no altar do incenso, a gente só tem tempo para isso, para orar e ler Bíblia, para orar e ler livros espirituais, para orar e assistir coisas espirituais. Não dá tempo para besteira. Só dá tempo se for para as coisas. A gente só pega da terra aquilo que é necessário. Se é para estudar, vai estudar. Se vai fazer um concurso, estuda para o concurso. É como a águia. A águia, ela vive nas alturas. Ela só desce para a terra para pegar uma presa. É verdade ou não, irmãos amados? Ela só desce para a terra para pegar um cabrito para comer, para pegar um lebre para comer, para pegar um animalzinho para comer. Depois que ela pega e come, o que é que ela faz, meus amados irmãos? Ela volta para o céu. Assim é crente. Crente só baixa para a terra para estudar. Crente só baixa para a terra para estudar matemática, química, física. Crente só baixa para a terra para estudar, para fazer um concurso. Aleluia. Mas depois que ele estuda, depois que ele grava tudo, depois que ele passa, depois que ele está aí, ele dá uma voada lá para cima. E o negócio dele é lá em cima. Quem pode dizer glória a Deus, irmãos amados? Crente não é galinha. Galinha, vocês já viram galinha voando nas alturas? O máximo que uma galinha voa são 3 metros. Para o puleiro, o máximo que ela voa. Mas quando amanhece o dia, o que é que ela faz, meus irmãos? Ela desce e vai passar o dia catando gogo, catando barata, catando minhoca, catando lesma, catando outras coisas que eu não quero dizer a vocês. Glória a Jesus para sempre. Porque galinha é galinha. Mas a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Você pode dizer aleluia para Jesus nessa noite? Então, irmãos, enquanto preparava o churrasco, Pedro fez o que, irmãos? Subiu para quê, irmão? Subiu para quê, irmão? Para queimar o que, meus amados irmãos? O incenso da oração, da comunhão. E até ali, ninguém pregava o evangelho para gentil, só pregava o evangelho para judeu. Jesus já tinha dito, ide por todo mundo, mas já tinha se passado, parece-me que 10 anos, e ninguém tinha ido para os gentios. Mas quem ora recebe o que os outros não recebem. Quem ora é chamado de fanático, quem ora é chamado de santarrão, quem ora é chamado de hipócrita até, quem ora é chamado de tanta coisa, mas quem ora recebe coisas que quem não ora não recebe. Aleluia. Aleluia. Quem ora vê lençol descido do céu. Quem ora ouve vozes. Aleluia. Enquanto a mulher preparava o churrasco, Pedro orava. Irmãos amados, e haja tempo. Eu creio que a mulher gritava, irmão Pedro, o almoço está na mesa. E que ele queria saber de almoço. Ele estava lá no mistério com Deus. Ele estava lá recebendo revelações dos céus. Ele estava recebendo coisas que os outros não receberam. Aleluia. A fome desapareceu. Ele subiu com fome e desceu cheio. Ele subiu com fome e desceu topado de fogo, de alegria, de revelação, de coisa do céu, irmãos. Mas essas coisas só acontecem com crente que passa pelo altar do holocausto e depois vem para o altar de quem, meus amados irmãos? Do incenso. Tem crente que só ficou lá fora. Ele é crente, mas só ficou no altar do holocausto. Recebeu a purificação, é crente, mas ele não tem aquela comunhão, ele não tem aquela intimidade com o Senhor, ele não vem para o fogo do altar do incenso, ele ficou no fogo do altar do holocausto, mas ele não entrou no altar do incenso. Aleluia. Mas nessa noite o Senhor está convidando a igreja em Maceió. E a igreja, onde quer que a internet esteja chegando, para que a gente saia do altar de lá de fora e venha para o altar do incenso, porque Deus quer mandar anjo para falar com você, Deus quer mandar vozes do céu, Deus quer lhe revelar coisas que não revela aos que estão lá fora. A Bíblia diz, irmãos, que os que ficaram lá fora ficaram o quê? Quando Zacarias estava dentro do santuário, os que estavam lá fora ficaram o quê, irmãos? Hein? Diga mais alta a palavra. Maravilhados. Em outra tradução, admirados por causa da demora. Hoje em dia nós não estamos mais nessa época de oração. A gente chega nos cultos de oração, quase todo mundo sentado. Aleluia.
Uns é verdade que sofrem de reumatismo, não é verdade? Outros sofrem de trombose, outros sofrem de tanta coisa, não é? Mal de monte, ventrosidade, espinha caída, só e sereno, febre, gripe, rouquidão, qualquer luz, tosse braba, tanta coisa. Glória a Deus. É. Mas não é todo mundo que sofre disso. Vocês sofrem disso, jovens? Vocês sofrem disso? Hein? Não. Mal de monte, ventrosidade, espinha caída, só e sereno, febre, gripe, rouquidão? Não. Então se ajoelha quando chegar na igreja. Porque o povo vai ficar admirado que o pastor vai bater a campainha e você não vai levantar, porque o lençol está descendo do céu, o lençol está descendo do céu, o lençol está descendo do céu. Jesus está batizando com o Espírito Santo e te dando dons espirituais. Jesus está batizando com o Espírito Santo e te dando dom de profecia. Jesus está batizando com o Espírito Santo e te chamando para a obra missionária e te chamando para o ministério. Quem pode dar glória para Deus mais forte nesta noite, irmão? Quem pode dar glória para Deus mais forte? Se você ficar só no altar lá de fora, você não recebe nada disso. Aleluia. Quem pode dar glória para Deus mais forte nesta noite? Quem pode dar glória para Deus mais forte nesta noite? Quem entra no altar do holocausto, irmão, do incenso, tem revelações que os outros não têm. Por que é que nós estamos tão fracos? Nós estamos sem ter o que oferecer às pessoas, porque a gente ficou aonde? Ou ficou onde? Ficou onde? No altar de bronze. Aceitou Jesus, foi lavado pelo sangue de Jesus e vai levar uma vidinha medíocre. Uma vidinha sem ter o que dar. Uma vidinha sem ter o que oferecer a ninguém. Lá fora. Mas tem fogo lá fora e tem fogo aqui dentro. O altar do holocausto tinha fogo e o altar do incenso, o altar de ouro, tinha fogo trazido do altar lá de fora. Mas eu quero falar sobre a outra peça que tinha fogo. Primeira peça, vamos ver qual era a primeira peça que tinha fogo que ficava lá de fora. O altar de quê, meus amados irmãos? O altar de bronze, que era o altar do holocausto. Quando a pessoa de lá vinha para o altar do incenso, que era um altar de ouro. Mas era de ouro, dentro era de madeira. Estão lembrados? Nós lemos aqui que ele era feito de madeira de sentir, mas revestido de quê? De ouro. Agora tinha outra peça lá dentro, que era de ouro puro. Veja o progresso. Primeiro bronze. Depois do bronze, madeira revestida de ouro. Mas lá mais adiante, tinha ouro puro. Você pode dizer glória a Deus por isso? Vamos ver isso. Levítico 24. Terceiro livro das Sagradas Escrituras. Aleluia! Eita Deus amado, irmão, é gostoso este lugar. Levítico 24, de 1 a 4. Bendito seja o Deus Trino. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido, para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Meus amados, o primeiro altar era de madeira com bronze. O segundo altar era de madeira com quê? Com ouro. E a lâmpada, o castiçal de 7 braços, não tinha outro material. Era ouro puro. Tem crente que ficou lá fora no altar de bronze. Tem crente que só chegou até o altar do incenso, que era madeira e ouro. Mas Deus disse, agora o castiçal é de ouro puro batido. Não é para ter bronze, não é para ter liga, não é para ter prata, não é para ter ferro misturado, não é para ter nada. É ouro puro batido. Aleluia! Irmão, são aqueles crentes excepcionais. São aqueles crentes que um mora aqui e o outro mora no Japão.
Um mora aqui e o outro mora na China. Um mora aqui e o outro mora lá no Maranhão. O outro mora lá no Piauí. O outro mora no Rio Grande do Sul. Aleluia! São aqueles que se aproximam mais. Eles começam no bronze. Do bronze passa para o ouro com madeira. E do ouro passa para ouro batido. Só ouro maciço. O castiçal não tinha mistura. Era ouro maciço. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia! Glória a Deus! E esse castiçal também tinha fogo. O fogo também trazido do altar do holocausto. O sacerdote trazia brasas num pires, acendia o pavio e acendia as 7 lâmpadas. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Êxodo 30, versículo 8. Glória a Deus. Êxodo 30, versículo 8, em nome do Senhor Jesus. Amém. Êxodo 38, versículo 8. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde. Qual era a hora que Arão acendia as lâmpadas, irmãos? Qual era a hora que Arão acendia as lâmpadas? E de manhã, que era que acontecia? Leia o 7. Arão entrava de novo, entrava de tarde e entrava de manhã. Veja agora de manhã. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias cada manhã. Quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. Quantas vezes Arão entrava lá para mexer nesse castiçal? Quantas vezes Arão entrava? 2 vezes. Para acender à tarde e para colocar em ordem de manhã. Aleluia. Diga glória para Deus nesta hora. Arão era o sumo. Arão era o sumo. Era uma figura de quem? Quem é o nosso sumo sacerdote na nova aliança? Diga o nome dele. Mais alto, quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus. Diz que toda tarde o sumo sacerdote entrava, passava a noite queimando e de manhã o sumo sacerdote entrava outra vez para colocar as lâmpadas em ordem. Pastor Isoldo, o que é que isso tem a ver comigo? Tudo. Sabe por quê? Porque as lâmpadas passavam a noite acesas. Passavam a noite acesas. De manhã, o azeite já estava se acabando e os pavios estavam cheios de bolotas. Você sabe o que é bolota no pavio? É aquelas bolinhas que ficam de lado, resíduo do canto do pavio. Aí o que é que acontece, irmãos amados? Começa a apagar a lâmpada e começa a fumaçar. Aleluia. Aí Arão entrava lá dentro, com azeite novo, pavio novo, e se o pavio tivesse muito pavio ainda, ele entrava com uma tesourinha, chamada espevitadeira. Vamos ver isso? Nós vamos terminar já. Eu peço só 5 minutos aos irmãos. Capítulo 37 de Êxodo, versículo 23. Capítulo 37, versículo 23. E fez-lhe 7 lâmpadas, os seus espevitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. Diga, espevitadores. Outra vez, espevitadores. Pastor, o que é espevitador? Espevitador ou espevitadeira era uma tesourinha de ouro. Arão entrava lá com aquela roupa bonita, as campainhas tocando, com um pires na mão com brasa, fogo, e na outra mão uma tesourinha de ouro. Quando ele chegava lá, estava fumaçando, as 7 lâmpadas fumaçando, cheia de bolota no pavio. Aí ele chegava com a tesourinha. Pegava azeite. De segundo a tradição rabínica, era uma xícara de azeite, uma xícara grande. Aí pegava azeite.
quando Arão terminava de fazer o serviço, o fumaceiro tinha desaparecido e as lâmpadas estavam brilhando. Outra vez. Pastor Oswaldo, o que é que isso tem a ver comigo? Tem a ver tudo. Eu e você somos o candeeiro. A Bíblia diz lá em Apocalipse, olha a explicação. O Novo Testamento explicando o Velho. A Bíblia diz que os 7 castiçais são as 7 igrejas. Sou eu, é você. A nossa alma precisa de uma renovação diária. Ou você deixa o sumo sacerdote entrar lá dentro, ou vai criar bolota e você vai ser um crente fumacento, um crente cheio de desmantelo, um crente cheio de ruindade, um crente cheio de pecado, um crente cheio de imoralidade, um crente cheio de tudo que não presta. Mas se todo dia você tiver um encontro com Jesus, se todo dia você abrir o seu coração para o sumo sacerdote, ele vai entrar com uma tesourinha chamada espivitadeira, a tesourinha da sua palavra, e ele vai... E você vai ser um crente brilhante. Aleluia. Nunca vai faltar fogo na sua vida. Ele vai chegar com a tesoura e o que mais, irmãos? Azeite. Tesoura e azeite. Tesoura e azeite. Tesoura e azeite. Ele vai entrar com a tesoura e com azeite. Tesoura e azeite. Tesoura e azeite. Nesta noite, Deus está lhe revelando o que é que precisa ser cortado. Jovem, você não veio aqui hoje por acaso. Um grande propósito Deus tem na vida de muitos de vocês aí. Vocês precisam deixar o sumo sacerdote entrar dentro do santuário do coração de vocês com a tesoura. Tem muito pavio fumaçando, mas eu confio na providência de Deus que o sumo sacerdote vai entrar. A tesoura de Jeová vai trabalhar no nosso meio. Quem acredita nisso, fique de pé e dê um amém do tamanho que você quiser. Você pode dar glória para Jesus Cristo nesta noite? Feche seus olhos. Onde é que você está? Feche seus olhos. Pastor, estou lá fora. Eu só aceitei Jesus. Eu só tenho o sangue do Cordeiro e mais nada. Pastor, eu estou lá fora, pastor. Eu apenas aceitei a Cristo, fui lavado no sangue dele. Mas eu sou um crente medíocre, eu sou um crente do lado de fora. Mas sinta agora a mão do sumo sacerdote pegando na sua mão. Ele está trazendo você para dentro do santo lugar. Agora já não é mais um altar de bronze, agora já é um altar de madeira revestido de ouro. Você já está melhor. Você já vai queimar incenso. Você já vai ver anjos. Você já vai ver lençóis descendo. Você vai demorar na presença de Deus, falando línguas, profetizando, cantando hinos espirituais. O povo vai ficar admirado com você. O que é que está acontecendo com fulano? O que é que está acontecendo com fulana? Ele está melhor do que o que era. Ele está demorando na presença de Deus. Ele está recebendo dons espirituais. Mas o sumo sacerdote está te pegando pela mão e está te levando para o candelabro de ouro batido. Agora é ouro puro, você já melhorou. E o sumo sacerdote está com uma tesoura na mão, uma espevitadeira, um espevitador. E ele vai cortar de mim e de você o que não se agrada. Eu não sei se vocês estão acreditando nesta palavra, mas eu estou acreditando. O sumo sacerdote está vestido de branco, com um cinto de ouro, um pires, uma jarra, aleluia, de azeite, e uma tesoura para cortar da minha vida e da sua vida o que não se agrada, o que faz fumaçar, o que tira o brilho, o que tira a glória. Alamanaite, Emanuída Massa, né? Glória a Deus. Quem dá glória para Deus? Quem quer que o sumo sacerdote entre? Quem quer que o sumo sacerdote entre na sua alma? No altar do holocausto, no altar de ouro e no altar, aleluia, na lâmpada, no candeeiro de 7 braços. O Senhor quer fazer uma obra todo dia. Vai começar hoje. Quando você chegar em casa, você não vai mais assistir besteira na televisão.
Quando você chegar em casa, você não vai mais estar conversando com pessoas pecadoras. Você não vai estar conversando mais com aquela meretriz. Você não está mais conversando com aquele pervertido. Você não vai conversar mais besteira com aquela mulher vulgar. Você vai agora entrar no santuário e vai dizer: Deus, Deus, entra com a tesoura na minha vida. Glória a Deus. Você vai demorar, o anjo vai descer, o lençol vai descer, a glória de Deus vai descer, e você vai se levantar profeta, você vai se levantar vencedor, você vai se levantar cheio de azeite. O sumo sacerdote vai trabalhar na sua alma. O ódio vai desaparecer, você vai perdoar, você vai amar. Por favor, pare um pouquinho, aleluia. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Irmão, olha se tem alguém aí do teu lado, aleluia, que está afastado, que nunca foi crente, quer aceitar Jesus. Eu queria convidar o pastor Ferro, que veio lá de Maranhão, que eu vi a carta rapidamente aqui. Pastor Ferro, que veio do Maranhão, venha fazer a oração. Mas tem alguém para se reconciliar com o Senhor, venha. Tua vida vai mudar. Irmão, Deus está me falando aqui que tem corações com bolotas de ódio, bolotas de rancor, e eu estou sentindo que o sumo sacerdote, ele está com a espevitadeira hoje para tirar. Vê se vocês me acompanham. O amor apaga o passado, vislumbra o futuro que a gente sonhou. O amor acaba as intrigas e cura as feridas que o tempo deixou. O amor nos faz uma criança cheia de esperança, querendo lutar. O amor acaba com o tédio, é o melhor remédio para não odiar. Amar, amar. Então vamos amar, amar, amar. Então vamos amar. Amanderaitin malamassuila. Alamanara sudecanto ira hademequina. Alamana, glória a Deus. O amor sempre nos surpreende. Feliz e contente é quem pode amar. O amor derriba as muralhas que nos atrapalham a Cristo chegar. O amor faz bem perto a distância, quem tem fé alcança, é só confiar. O amor é dádiva de Deus, entregue aos filhos seus, então vamos amar, amar, amar. Então vamos amar, amar, amar. Então vamos amar, amar, amar. Então vamos amar. Então vamos amar. Escuta só. O amor sempre nos surpreende. Feliz e contente é quem pode amar. O amor derriba as muralhas que nos atrapalham a Cristo chegar. O amor faz bem perto a distância, quem tem fé alcança, é só confiar. O amor é dádiva de Deus, entregue aos filhos seus, então vamos amar, amar. Então vamos amar. Então vamos amar. Então vamos amar, amar, amar. Então vamos amar. Deus da glória. Aleluia. Pastor Douglas Ferro, é pastor ali do Maranhão,
fez umas cruzadas aqui pelo estado e hoje veio aqui adorar a Deus conosco. Aleluia! Aleluia! Diga comigo: altar de bronze, altar de ouro, castiçal de ouro batido. Onde é que eu estou? Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos perante a Tua sublime e santa presença, para entoar aos louvores ao Senhor em gratidão, meu Deus, por tudo que o Senhor de uma forma tão maravilhosa e especial falou aos nossos corações. Temos ouvido, Senhor, a Tua voz e visto, Senhor, instrumentalizar o Teu ungido. De fato falastes profundamente, meu Deus, orientando-nos naquilo que devemos fazer, e queremos, ó meu Senhor, alcançar este patamar de excelência. Queremos, ó Senhor, progredir em Tua presença. Queremos ter o prazer e o privilégio de ver o fogo bem claro, limpo, brilhante, para louvor e glória do Teu nome, para que os nossos lábios, a nossa visão, audição, o nosso caminhar, onde as nossas mãos alcançarem, glorificarem o Teu santo nome, ó Deus, na expansão do Teu reino aqui na terra. Por isso, confirme sobre a Tua igreja, confirme sobre os Teus filhos e filhas a manifestação do Teu Espírito nesta noite. Que cada um dos Teus filhos, ao voltarem aos seus respectivos lares, fiquem lembrando durante a noite, se possível sonhando com esta mensagem, e que esta mensagem marque um novo começo para a vida dos Teus filhos, onde o Senhor os encherá de glória, capacitando-os com Teu poder para fazerem a Tua santa vontade. Assim, crendo na Tua maravilhosa revelação, crendo na Tua maravilhosa profecia que nos foi pronunciada profeticamente aos nossos corações, nós em Cristo Jesus te agradecemos. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Senhor, guardará a tua entrada e tua saída. A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem...